E como que era avaliado, o cérebro humano naquela época onde a tecnologia era muito escassa? Se você pensasse nos primeiros estudos de neurociência localizacionista, que era tentar atribuir determinada área do cérebro, determinada função, os primeiros estudos ocorreram em modelos de doença, né? Eram pessoas que sofriam uma lesão cerebral e apresentavam determinada característica em vida, e depois o cérebro dessas pessoas, depois da morte, ele era estudado, ele era dissecado e se verificava onde apresentava determinadas lesões e qual era o sintoma que aquelas pessoas apresentavam. Tem um caso clássico da neurociência, que é o caso do Phineas Gage, né. O Phineas Gage era um operário, que vivia nos arredores de Boston, era um operário da indústria ferroviária, e ele foi vítima de uma explosão, um acidente de trabalho, em que um bastão de ferro atravessou o crânio, e ele, surpreendentemente, ele sobreviveu, né. Teve uma infecção, passou muito tempo internado, ele sobreviveu, e ele teve mudanças de comportamento muito significativas, na verdade, mudanças de personalidade até. Era um cara muito circunspecto, muito contido, disciplinado, responsável, e depois da lesão, ele se tornou uma pessoa muito desinibida, até mesmo inadequada, fazendo piadas grosseiras, né, e ele chegou até realmente se transformar num artista de circo. Ele passou a perambular por diferentes cidades dos Estados Unidos, chegou a vir até a América do Sul, se apresentando, né, como um grande sobrevivente de um acidente, como se fosse um fato milagroso. E este caso é considerado um marco inicial no estudo da neuropsicologia, né, que é atribuir ao cérebro características de comportamento, né, como que as lesões do lobo frontal podem mudar comportamentos. Depois surgem outros casos, tem um estudo clássico, que é um estudo de um neurologista francês, que é Paul Broca, que ele identifica a área que é responsável pela linguagem, pela expressão da linguagem, né, porque a linguagem passa por diversas diferentes fases, né, desde você identificar o objeto, você nomear esse objeto, e aí você expressar, falar o nome desse objeto. Então, algumas pessoas que tinham essa dificuldade de expressar a linguagem foram submetidas à necrópsia, e aí Paul Broca identificou uma área no giro frontal inferior esquerdo que está relacionado com essa característica, né, que é a dificuldade em expressar a linguagem. E aí esses 2 casos são marcos de uma área da neurociência, que é a neurociência localizacionista, que é você atribuir uma característica a uma área específica do cérebro. E essa teoria, esse modelo de estudo, ele persistiu durante boa parte do século XX, sempre querendo associar uma característica a uma área do cérebro. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente fala em redes neurais, né, redes neurais que estão conversando entre elas o tempo todo, né. Então a gente sabe que pessoas que têm lesões em outras áreas do cérebro também podem apresentar dificuldades na linguagem e alterações de comportamento. Ou pessoas que têm alterações de linguagem podem apresentar melhora ou mudanças, né, nessa característica com o exercício de outras áreas cerebrais. E aí entram outros conceitos que aí sim surgem com a neurociência moderna, que é o conceito principalmente de neuroplasticidade, né, que é a capacidade do cérebro responder aos estímulos ambientais.